A gente tem uma dificuldade anterior, eu diria, Josias, que é o olhar para a América Latina, né? Trazer os olhos do mundo para a América Latina. Eu observo quanto que a delegação latino-americana no Fórum Econômico Mundial é menor do que a nossa proporção assim populacional e o que a gente precisava ter de participação, até como oportunidade de investimentos, porque as carências que nós temos nos nossos países, no Brasil, em infraestrutura, por um lado, uma oportunidade. Né? A gente precisa de investimentos, tem muito para ser feito em infraestrutura de rodoviária, ferroviária, aeroportuária, hidroviária, quer dizer, só nessa parte de infraestrutura, saneamento, é uma oportunidade para investidores. O ponto é que o investidor, como eu estava dizendo, deseja o máximo de segurança possível. Se o país que tem maior segurança do ponto de vista econômico no mundo, né, que tem uma credibilidade pelo tamanho da sua economia, os Estados Unidos aumenta juros, naturalmente isso torna a vida mais difícil para aqueles que estão buscando recursos, né, na economia. Então, dentro deste ambiente econômico, é fundamental que o país consiga demonstrar com clareza as suas políticas. Eu não poderia dar essa resposta. O ministro Haddad está aqui também presente, né? O que eu tenho observado é que o Brasil é especialmente demandado pelas políticas ambientais. Nós somos observados aí pelo mundo em razão da nossa floresta, da floresta amazônica, especialmente da riqueza da nossa biodiversidade, com muita expectativa pelas respostas que o governo será capaz de dar. O track record, assim, o retrospecto da história da ministra Marina Silva depõe a favor, né, do governo e gera uma boa expectativa. Mas é claro que todos querem saber, afinal, quais serão os planos de ação, como é que vai o governo melhorar a estrutura de fiscalização para dar resposta ao desmatamento. Mas, claro, todo mundo dá o tempo devido para que as coisas aconteçam. Agora, na área econômica, o ministro Haddad não tem um retrospecto né, um histórico de atuação na seara econômica, o que gera uma série de dúvidas. Né? Afinal, qual será a âncora fiscal? Qual será o esforço do governo no equilíbrio das contas, no combate ao déficit público? As manifestações feitas pelo presidente Lula geram, né, uma certa confusão sobre, afinal, qual será o compromisso em equilibrar a receita e despesa deste novo governo. Bom, são respostas que ainda precisam ser dadas para que a gente possa oferecer esse ambiente que os investidores procuram, porque oportunidades não faltam. O país tem muita oportunidade para investimento. Se apresentar estabilidade política, jurídica, segurança para investidores, eu tenho certeza que a gente consegue canalizar uma série de investimentos para o país. O que mais lhe preocupou quando o senhor fala sobre essa questão da agenda econômica e as falas de Lula e até mesmo de Haddad? O senhor demonstra preocupação, até como governador, o senhor não apoiou a eleição de Lula, por exemplo, né? Não chegou a fazer uma oposição, mas não apoiou. Qual é a grande preocupação? Qual foi a escorregada, vamos colocar assim, dessas primeiras semanas de governo na área econômica que lhe preocupam? Por exemplo, né, quando há assim, a demanda pela alteração do teto de gastos, que a gente entende até que foi eventualmente, circunstancialmente necessária, dada a necessidade de manutenção dos recursos para o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, né, enfim, está nesse processo de transição de nome, essa política de transferência de renda, mas que não vem acompanhada de um plano ou no mínimo, uma demonstração de compromisso com ações que combatam o déficit público. Por exemplo, o presidente fala que não vai haver mais privatizações, não parece o governo dar recados contraditórios em relação às reformas. Chegam a falar no momento alguns ministros que reformas que foram feitas podem ser desfeitas, né, na área da Previdência ou na questão trabalhista. Tudo isso afeta o ambiente de negócios e para dentro das contas públicas, especialmente a reforma da Previdência. Quais serão as ações? Qual será esse compromisso com o equilíbrio das receitas e despesas? Quando o presidente desfaz
da questão do mercado. O mercado nada mais é do que um conjunto de investidores que movimenta a economia e que vai canalizar os seus recursos para onde houver segurança. E é desses recursos, desses investimentos, que virão os empregos que a gente tem interesse, né? A gente tem interesse em gerar emprego para a população, a gente tem interesse que as pessoas tenham renda, e essa renda virá da movimentação da economia feita pela iniciativa privada. Se o governo quiser fazer ele a movimentação da economia, vai fazer isso através de impressão de moeda, de endividamento, vai gerar inflação, vai corroer o poder de compra das pessoas, né? Pode até ser bem intencionado, eu até acho que o presidente é bem intencionado, o governo tem boas intenções no combate à pobreza, mas tem uma ordem da economia, uma lógica do funcionamento da economia que não pode ser negada. Esse é o ponto objetivo, né, em que a gente diverge economicamente. Mas quero deixar claro, eu até como governo, não apenas como governador, mas como liderança do meu partido, do PSDB, torço para que as coisas deem certo. Nós não seremos base de sustentação, o PSDB, do governo, mas não nos dispomos a fazer uma oposição irresponsável, pelo contrário, né? A oposição a ser feita é aquela que critica e que aponta caminhos, que aponta alternativas para que a gente tenha um ambiente melhor de negócios para o país. Governador, o senhor menciona a dubiedade das falas do presidente e a fragilidade da mensagem que os seus ministros passam como algo que afeta o ambiente de negócio e afeta negativamente. No entanto, o senhor está aí num foro, planetário, dezenas de empresários, de investidores, e o senhor tem que passar uma mensagem. O senhor é um governador, há outros 2 governadores aí, pelo menos, o Helder Barbalho e o Tarcísio de Freitas, estão tentando atrair investimentos para os seus estados. Esse ambiente nacional contamina a iniciativa dos senhores? O senhor aí, no Foro de Davos, o senhor faz uma defesa do Brasil a despeito da sua impressão negativa em relação à atuação do governo? Ou o senhor acha que dá para trazer investimentos para o seu estado a despeito desse ambiente envenenado nacionalmente? Como é que o senhor se comporta aí? O senhor se comporta como um defensor do governo Claro. Lula? O defensor do Brasil, né? Não é defensor do governo A ou B, defensor do Brasil, tanto quanto eu buscava durante o governo passado, estou agora no meu segundo mandato, defender o nosso país, apesar também de críticas que eu tinha, ou que pudesse ter em relação ao governo do presidente Bolsonaro. O Brasil é forte, né? A nossa economia tem força, apesar das dificuldades que governos têm demonstrado em relação às políticas econômicas. Então, a minha defesa do Brasil é justamente mostrando o potencial do nosso mercado interno, né, da capacidade técnica que a gente tem em boas instituições de ensino. Essa é uma oportunidade de interagir com ativistas daqui e dali, gente que está empreendendo em diversos setores, fundos de investimento. E eu conversava também recentemente com um empreendedor na área aeroespacial que mencionava a boa qualidade de técnicos brasileiros, né? De como observava ele é da Suécia e tem uma empresa nessa área, e falava sobre boa formação que observava de engenheiros brasileiros disponíveis também no mercado. A gente tem boa capacidade técnica, formamos boas pessoas, né? Temos um mercado interno, como eu falei, e tudo isso nos dá força. Claro, tanto melhor se o ambiente econômico, das políticas macroeconômicas pudessem colaborar para animar ainda mais investimentos. Mas a despeito de equívocos com que conduzam a nossa economia, a gente tem fôlego para ser capaz de atrair muitos investimentos ao país, tenho certeza disso.